Fala pessoal, tudo bem? Bom, mais um mês, agora para o mês de maio, já estamos chegando aqui quase no meio do ano. Mais uma vez, estou aqui com vocês. No mês passado, estava o meu grande e querido amigo Vitor Mello, junto com o Cadu Siqueira, que inclusive já está aqui a postos de Nova York, para obviamente comentar quais são as boas ações, né, nossas teses de investimento para o mês agora de maio. E aí, Cadu, tudo bem? Fala, Bruno, tudo bom? E você? Pessoal aí de casa, obrigado aí pela presença de novo. Estamos aqui para bater mais esse papo. Boa, fechado. Bom, Cadu, já fazendo aquele bate-bola, né, que já é aqui característico, acho que até puxando um pouquinho o gancho aqui da parte de cenário, né, acho que de forma geral o cenário ele não mudou muito, né, Cadu? Na parte global e na parte doméstica ali a gente continua com os mesmos desafios e receios. Acho que tem uma diferença aqui no ponto, que acho que é o arrefecimento aí na margem do fluxo do estrangeiro, né, tirou um pouquinho aí do ímpeto, vamos colocar desse jeito, da Bolsa, mas pano de fundo, a gente está praticamente no mesmo lugar, né? Eu acho, Bruno. O que eu acho que teve de diferente no último mês, você vê que o que aconteceu, a venda, né, a queda da Bolsa Brasileira, o sell-off no Brasil, ele não foi no Brasil só, né? A gente teve um sell-off no mercado de ações no mundo inteiro. O S&P caiu um monte, o Nasdaq caiu um monte. Então, a gente meio que acabou reagindo ou acompanhando essa fraqueza dos mercados de ações no mundo todo. E eu acho que o que aconteceu aqui nos Estados Unidos, e que possivelmente levou à queda nos mercados americanos, os investidores começaram a colocar nos seus cenários a possibilidade, primeiro, que você tenha um ciclo de aumento de juros mais forte para poder controlar a inflação aqui, que realmente está alta, e aí algumas discussões já sobre se a necessidade de um aumento de juros mais forte pode levar a uma recessão nos Estados Unidos em 2023. Então, acho que esse medo, que acho que passou a ser mais presente nas conversas, acabou fazendo com que a gente tivesse uma venda mais forte de ações do mercado americano e aí contaminou bolsas pelo mundo todo, inclusive a gente no Brasil. Eu ainda acho que a gente, sinceramente, comparando do ponto de vista geopolítico e até de catalisadores, assim, eu acho que a gente está relativamente mais bem posicionado do que a maioria dos nossos pares emergentes e até olhando mercados desenvolvidos, talvez o Brasil tenha possivelmente um ano melhor do que o que a gente vai ver em outras bolsas desenvolvidas pelo mundo afora. Esse é um ponto bom, né? Assim, a performance aqui do Brasil, né, em dólar, enfim, mas obviamente para comparar com o mercado lá fora, até olhando em dólar, ela não ficou, né, não teve um descolamento significativo, né? Que aí seria a preocupação, né? Se o pai lá fora caísse, sei lá, 10% e aqui caísse, sei lá, 20, 30%, a gente estaria aqui, obviamente, muito mais preocupado. Esse é realmente um ponto muito pertinente. Acho que tem um lado também, né, Cadu, do próprio essa dinâmica de fluxo, né, que volta e meia a gente fala aqui, que tem sido super importante para balizar o curto prazo, inclusive. A gente começa a ver a parte dos investidores aqui locais reduzindo um pouquinho, né, pelo menos a quantidade, né, o tamanho, né, na margem ele começou a ficar um pouco menor do que vinha sendo praticado até então, né? A gente no fluxo, a gente teve dois movimentos nesse mês que foram um pouquinho diferentes do que a gente viu nos primeiros 3 meses do ano. Então, como você bem pontuou, Bruno, nos primeiros 3 meses de 2022, o fluxo de estrangeiro para a Bolsa no Brasil foi muito forte, né? A gente teve uma média de 22 bilhões de reais de entrada de recursos estrangeiros na Bolsa brasileira de janeiro a março, e agora, em abril, a gente viu uma saída aí em torno de 5 bilhões de reais. É a primeira vez desde setembro do ano passado que a gente tem saída de recurso de estrangeiro, saída líquida, né, de recurso estrangeiro da Bolsa. Eu acho, de novo, eu acho que não é por causa de Brasil, eu acho que essa saída é uma reação a talvez um movimento de mais aversão a risco no mundo inteiro. Então, não acho que tem alguma coisa a ver especificamente com a gente. Acho que tem talvez um pouquinho, porque tiveram umas discussões institucionais esse mês envolvendo o governo, o executivo e o judiciário, né? Alguns embates aí que sempre adicionam um pouco mais de risco institucional. Talvez ajude a explicar um pouco, mas acho que de uma maneira geral eu colocaria muito dessa saída de recurso estrangeiro nesse mês de abril na conta de uma aversão a risco global, assim, um movimento de piora de uma maneira geral. E nos locais, o fluxo de recursos de renda saindo de renda variável para renda fixa, que nos primeiros 3 meses do ano foram saídas que, em média, a média de saída foi de 10 bilhões de reais por ano, 10 bilhões de reais por mês, né, de janeiro a março, a gente em abril viu um número menor, um número em torno de 6. Ainda é uma saída grande, mas já começa a mostrar algum sinal de desaceleração.
O problema é que nesse mês a gente teve uma saída estrangeira de em torno de 5 versus entradas, né, entradas de 10, e ainda alguma saída no local, então acabou que foram duas saídas, dois grupos importantes de investidores com saídas de ações no Brasil, acho que por isso a Bolsa acabou sendo pressionada como foi no mês de abril. Mas a gente começa a ver um pouquinho dessas pequenas mudanças assim, nos padrões. Corrigir um pouquinho mais, né? Mas acho que até falando um pouco, né? Até falando um pouquinho até já entrando aqui na discussão da carteira e dos temas aqui, né? Eu acho que eu fico até muito feliz e contente de falar isso, porque os temas da carteira, né? A gente está aqui discutindo, falando do cenário, e o que tem sido, acho que o principal ponto que volta e meia a gente gosta aqui de falar, destacar, né? Colocar isso bem claro, é que os temas da carteira, eles não mudam, né? Digo assim, obviamente eles mudam, mas assim, eles não mudam já tem alguns meses. Se eu não estou enganado, volta e meia eu levanto essa bola aqui, se eu não estou enganado, desde agosto, setembro do ano passado, os principais temas da carteira, eles continuam norteando, e a gente já atravessou, né? Estamos discutindo aqui cenário de juros um pouco mais, né, esticados dos Estados Unidos, estamos falando, pegamos o cenário de conflito Rússia e Ucrânia no meio do caminho, e realmente a carteira ela tem funcionado muito bem, né, a despeito de toda a volatilidade desses, entre aspas, né, eventos aí, de cauda que o cenário tem apresentado, né, que o mercado tem sofrido. Eu acho que isso é legal pontuar. E aí entrando nesse mérito, né, Cadu, falando um pouquinho já do que, né, da cara geral e da carteira, acho que é sempre legal relembrar os temas que são pertinentes aqui, né? Não, é isso. Eu concordo com você. Eu acho que quando a gente consegue desenhar ou imaginar, né, ou prever temas e eles se confirmam, a gente consegue, é muito mais fácil trabalhar em torno desses temas, né? Mantendo uma linha mestra assim, de racional. Então, como você bem disse, a gente desenhou alguns temas que vêm acontecendo, vem acontecendo como a gente imaginava, e a gente consegue desenhar a carteira em torno deles. E já mantendo outros no radar, né? A gente está sempre aqui discutindo qual pode ser o próximo movimento. Mas, por enquanto, a gente não tem visto a necessidade de adicionar temas nos que a gente vem trabalhando, né? E aí eu não vou, pessoal, obviamente, quem quiser conhecer todos os temas lá, estão tudo na carteira, acho que é legal que a gente falar, né, do que teve aqui de mudança tática, né, de um mês para o outro, né, Cadu? E aí, já pegando aqui no tema um dos temas que são pertinentes aqui, que é a exposição ao consumo de alta renda, né, que tem funcionado super bem a despeito de um desemprego alto, né, de um poder de renda que tem sido corroído por uma inflação mais alta, a gente continua observando esse consumo de alta renda funcionando muito bem. E aqui você, né, foi optado por aumentar Multiplan e voltar com o Arezo para a carteira, né? Então, a gente, na verdade, esse foi um tema que a gente lá no início do ano, na virada do ano, a gente já vinha batendo na tecla, a gente falava assim, olha, é um cenário desse ano, é um cenário de mais inflação, certamente, é um cenário de juros para cima, né, juros nominais subindo, e então a gente escolheu a exposição ao consumo via o consumo de alta renda, que normalmente ele é menos impactado por inflação mais alta, os consumidores de alta renda conseguem se proteger melhor e também é menos impactado por juros maiores. Um consumidor de mais alta renda não precisa, não depende tanto dos crediários, né, para comprar. E além disso, a gente teve um movimento de reabertura da economia que a gente já mencionava, obviamente, na virada do ano e que vem acontecendo também. Então, a gente fez esse combo aí de Arezo e Multiplan. Né? Multiplan não é uma varejista, mas é um shopping que tem os varejistas dentro, é uma combinação de shopping malls de alta renda. Então, a gente achou que essa combinação Arezo e Multiplan fizesse muito sentido na época e continua fazendo. E a gente, inclusive, está ficando mais exposto até essa tese. A gente aumentou um pouquinho o Multiplan na carteira nesse mês. E a gente, Bruno, tem sempre pensado assim, quando é a hora de talvez começar a se mover mais na direção de um consumo de mais baixa renda, né? A gente discute isso todo mês, eu com o time, né, com o time de análise, e a gente tem postergado essa decisão justamente porque, primeiro, o cenário inflacionário tem se provado mais resiliente do que a gente imaginava na virada do ano, quer dizer, a inflação, na verdade, as estimativas de inflação para o final do ano, elas têm sido revisadas para cima, e com isso, os juros, a Selic, né, o CDI, ele deve ficar, mesmo que ele não... Aí tem uma discussão se ele vai terminar o ciclo em 12,75, se vai terminar em 13, em 13,25, cada um tem a sua aposta, mas o que a gente viu com esse cenário inflacionário é que, muito provavelmente, os juros vai ficar alto por mais tempo que a gente achava originalmente, o que tem um impacto negativo no consumo de mais baixa renda. Então, por isso a gente tem evitado, tem mantido, na verdade, esse tema de exposição à alta renda. Que até linkando no seu ponto inicial, Bruno,
volta também na parte de serviço financeiro, né? A gente tem mantido uma exposição a bancos, aos grandes bancos comerciais grandes na carteira. A gente tem Itaú e Banco do Brasil aí com 15%, outro com 10% da carteira. E a gente também vem monitorando essa área, mas esse é o ponto. Bancos tendem a performar melhor em ambientes de juros mais altos. E como a gente acha que a Selic vai ter que ficar mais alta por mais tempo, a gente acha que faz sentido manter uma exposição a bancos elevada. E a gente tem revisto esse cenário e todo mês que passa a gente fala, não, ainda faz sentido continuar com essa exposição elevada a bancos. E aí tem um outro que é a parte de commodities, e aí aqui não tem um ativo novo, né? Mas foi, né? A gente até brincou, né? Você estava brincando, né? Que foi até o Leonardo Correia, né? Que é o analista líder da célula de commodities aqui no banco, né? Ele tem sido muito vocal nesse ponto, que foi o aumento do percentual em Vale, né? Vale ganhou uma proporção maior na carteira, vai ir para 15%, né? Também depois desse resultado, que foi um resultado bem ok, né, dito isso, mas você tem as duas discussões aqui. Primeiro, né, a questão que a gente bate na tecla, né, que é o call macro em China de reaceleração de estímulo, mas na parte micro esse programa de recompra gigantesco, né, que a Vale anunciou de 500 milhões de ações no evento do resultado do primeiro tri, né, Cadu? Exato. A gente, na verdade, fez uma opção já há algum tempo de deixar na carteira alguma exposição cambial. Então a gente quis ter uma exposição cambial. A gente acha que é um hedge para a carteira e pode acontecer no mundo, ainda mais num mundo tão incerto. Então a gente já tinha deixado lá 10% da carteira em commodities, em vale, em exposição cambial. E agora, nesse mês, a gente acabou aumentando para 15%. De novo, a gente quer ter essa proteção, a gente acha que faz sentido ter alguma exposição cambial. E, além disso, o Vale tem um valuation muito atraente, ela negocia 3 vezes EBITDA, geração de caixa muito forte, e agora acabou de anunciar esse plano de recompra, que a valor de mercado do anúncio é mais ou menos 8 bilhões de dólares de recompra, que vai dar um suporte para o papel, né? Então, a gente acha que... E aí, a China que é a grande questão aí, por isso que esse call é tão controverso. Muita gente fala, mas a China está desacelerando, a economia vai mal, aí quem é mais bullish vai dizer, mas eles vão vir com um pacote de estímulo muito agressivo, isso pode compensar. Então, tem uma discussão muito grande aí entre o que vai acontecer com a economia chinesa, e a gente está tomando, obviamente, um certo risco aqui do que vai acontecer lá, mas, de novo, a gente acha que os valuations são baratos, a geração de caixa é forte, e agora ainda tem um buyback por trás que pode dar um suporte adicional ao papel. Por isso a gente achou que faria sentido até aumentar a Vale na carteira, que é o que a gente fez. E tem um novo ativo, né, Cadu, na carteira, né, que é uma tese que entra aqui, vamos colocar, né, entra aqui no mundo do agronegócio, né, junta ali um pouquinho com raiz, ali, açúcar e etanol, mas é um outro, está no mundo da proteína, né, que foi a tese de Minerva, que entra aí com 5% na carteira, né, tem entendo que por dosar a questão de liquidez, mas uma tese aqui mais de ciclo ficando favorável, né, de arroba, né, de gado aqui no Brasil, e de um ativo, né, de uma empresa que está muito menos alavancada e agora gerando muito mais caixa do que no passado, certo? Exato. O call de Minerva foi um call que, na verdade, o nosso time de Food and Beverage havia feito ao longo do mês de abril. A gente só mexe a carteira uma vez, né, na virada do mês, e para mim fez muito sentido o call. Por várias razões. Assim. Primeiro, eu estou gostando de ter na carteira temas que são em que o país, o Brasil, tem alguma vantagem, né? Tem algum edge. Então, você vê que a gente tem o call de SLC, de commodities agrícolas, né? Que tem funcionado super bem e que a gente tem uma fortaleza nesse negócio. A parte de carne, empacotadora de carne, a gente também tem uma vantagem, tem uma posição muito forte. E no caso específico de Minerva, ela é uma ação que boa parte da produção dela está no Brasil, né? A JBS tem uma parte menor no Brasil, é muito espalhada pelo mundo, a Minerva tem uma parte grande no Brasil, e o ciclo do gado no Brasil está melhorando, e os nossos analistas acham que a melhora pode ser bastante importante nesse ciclo agora. É um papel que já é barato, que já gera caixa, com o ciclo melhorando, então a gente achou que e porque quando eu falei que a gente tem uma vantagem competitiva, eu só lembrar o pessoal aqui, e é bem técnico, mas o nosso gado é alimentado com grama, né? Pasto, com pasto, versus o gado de outros países que são normalmente alimentados com grão, e o preço do grão tem subido muito. Então, isso pressiona a estrutura de custo da indústria, e a gente aqui tem essa vantagem por usar menos grão, né, no processo. Então, acho que isso também ajuda a gente a ficar mais animado. Então, eu gosto desse call, acho que é um call que faz muito sentido.
A gente fez ele no Tensim e no Small Caps, então a gente botou Minerva nos dois, e a gente só não botou mais no Tensim de Minerva, como você bem falou, Bruno, porque ela é menos líquida. A gente não quis botar um peso muito grande no papel que tem menos liquidez. E é só por fim, né, até falar da carteira de Small Cap, né, acho que também é a única, os grandes temas estão lá, né, conforme a gente já pega de forma análoga aqui a Tensim, que é mais líquida, mas pensando em um ativo novo, né, uma questão tática, foi a entrada de Ômega, né, Ômega Energia na carteira de Small Cap, também, né, que a gente conversando, uma tese muito mais, entendo que ancorada em valuation, de fato, né, taxa interna de retorno real atrativa e momento de resultado que parece estar vindo mais forte, conforme até né, o próprio Pimentel, né, nosso analista líder do setor, tem frisado bem, né? Exato, Bruno. O nosso call de... Assim, a gente tinha Horizon na carteira e que performou super bem. Então, É verdade. a gente estava procurando, talvez mesmo... Vai continuar andando bem, a gente gosta da história, mas a gente acha que como performou muito bem, a gente queria meio que take profits ali, né? Aproveitar e realizar um pouco desse lucro e mover para uma outra tese que muito descontada, que é o caso de Ômega. Então, a Ômega está muito descontada, os resultados devem ser bons, e a gente acha que isso é um papel... Essa empresa é uma empresa que é uma empresa muito atraente do ponto de vista de M&A, assim, ela pode interessar a muitos candidatos por ter esse parque de produção de energia renovável. Então com isso, a gente achou que era uma combinação interessante para ter no Small Caps, e aí a gente acabou trocando, fazendo a troca de Horizon, que tinha ido muito bem, e botando o Ômega, que não performou tão bem, e com valor descontado, e com alguns triggers aí que a gente acha que podem ser importantes para o papel. Boa, fechado. Bom, pessoal, mais um vídeo, mais um mês. Chamar a atenção, obviamente, tem a carteira Temsim, que a gente falou aqui, mais líquida, tem a carteira de Small Cap, tem a carteira de dividendo, que agora a gente mudou, passa a ter uma periodicidade mensal e não mais trimestral. Isso aí tem algumas questões, né, táticas aqui, tem muito papel gerando caixa com dividendo mais alto, então acho que a gente consegue se apropriar de alguns eventos específicos, então entregar essa opcionalidade para o cliente para a gente faz muito sentido, e tê-la do nosso lado faz mais sentido ainda. E também a carteira de BDR, né, a carteira mais voltada para as empresas que operam lá fora, ações internacionais. Cadu Siqueira, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui, cara, sempre muito bom falar contigo. E prazer é todo meu, Bruno. Pô, fechado. Sempre um prazer. E, pessoal, gostou do vídeo? Dá o like, compartilha, se inscreve no canal e a gente espera vocês aqui no próximo mês. Valeu, um abraço. Abraço, obrigado.